Amém, irmãos? Estamos prontos para ouvir a voz de Deus, amém? Senhor nosso Deus, Pai, nós te damos graça, porque já sentimos a tua presença. Esta reunião, ó Deus, não é sobre nós, mas é sobre o Senhor. O Senhor que é poderoso, ó Deus querido, para fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Porque o Senhor não é só Deus, o Senhor é Pai, o Senhor é na tua mão, ó Deus querido, há delícias, como diz a tua palavra. Nós pedimos ao Senhor nesta noite, usa, Pai querido, ó Deus amado, a tua filha, Senhor meu Deus querido, e ministra-nos, ó Deus, pela sua palavra, que é poderosa. Pai querido, é só ela que pode ir até a divisão da alma e do espírito e entregar aquilo que o Senhor deseja nesta noite. Fale conosco o nosso pedido, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Louvado seja o Senhor por mais esta oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui, né? Para estar falando um pouquinho mais, aleluia, do que Ele já ministrou ao meu coração. E eu gostaria de compartilhar com todos vocês. Para mim é uma honra, eu gostaria de agradecer, né, mais uma vez a confiança, né, da igreja, do pastor, em estar me dando essa oportunidade de estar aqui com os irmãos, porque confesso que esta parte ainda me deixa muito, não com medo, mas com temor, sabe? Com nervosismo. Mas eu prefiro que continue assim, para que eu possa ter mais e mais temor do Senhor, pela sua palavra e pela seriedade do que estarei falando com os irmãos. Desde já os convido a abrir comigo o livro de Oséias, capítulo 5. Estaremos lendo apenas 4 versículos. Aleluia. Livro de Oséias, profeta Oséias, fica aí depois de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel.
Oséias. Aleluia. Oséias capítulo 5, eu vou ler o último verso do 5, o verso 15. Depois nós estaremos lendo o verso 1 do capítulo 6, verso 3 e o verso 6. Graças a Deus. Oséias capítulo 5, verso 15. Diz assim a palavra do Senhor: Irei e voltarei ao meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados de madrugada, me buscarão. Capítulo 6, verso 1 diz: Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Verso 3 diz: Então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A sua saída como a alva é certa, e Ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Verso 6: Porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Aleluia. Graças a Deus por esta palavra. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Senhor Deus e Pai, mais uma vez quero colocar diante de Ti, ó Deus, a minha vida e a vida daqueles que aqui estão nessa noite. Aleluia. Reconhecendo que nada sou, nada tenho, nada posso, mas o Senhor, através do Teu Espírito Santo, aquele que já estava presente aqui antes mesmo de nós chegarmos a este lugar, já estava. Nós queremos Te pedir por Tua infinita misericórdia e bondade e sabedoria, Pai. Abra os nossos olhos e ouvidos espirituais nessa noite, para ouvir o que o Senhor tem para falar ao nosso coração, não porque merecemos, não porque temos algo, mas pela Tua infinita misericórdia, Pai, que seja instrumento nas Tuas mãos, ó Deus. Te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando o pastor me convidou, me fez o convite para estar aqui trazendo essa palavra, ele me informou acerca do tema, né? 2 Crônicas, capítulo 7, 14. Já foi mencionado aqui nessa noite, mas ele também deixou aberto para que eu pudesse trazer uma palavra com direção nesse tema, mas que eu pudesse, né, ficar livre para trazer uma palavra. E Deus falou comigo desde a semana passada. Eu, no meu ambiente de trabalho, às vezes trabalho de madrugada, e tem por vezes que as madrugadas são um pouco mais tranquilas, né? Então eu consigo ali aproveitar para fazer a leitura da Bíblia, fazer um devocional, ouvir louvores, enfim. Tem alguns momentos que eu consigo fazer isso pela madrugada. E o Senhor, Ele me levou a esta palavra na madrugada da semana passada sobre o profeta Oséias e todas as profecias que o próprio Deus disse a ele acerca do povo de Israel. E por isso eu decidi compartilhar com os irmãos. E aí, quando eu ajoelhei aqui no momento da oração, né, da intercessão, da oração de joelhos, o Senhor, Ele falava comigo que o clamor que move os céus a favor do meu e do seu milagre vai depender do grau de intimidade e relacionamento que nós temos com Ele. Eu pude ouvir claramente o Senhor falando comigo e para mais alguém aqui dentro deste lugar nessa noite, que o verdadeiro clamor que vai mover os céus, e Ele vai nos mostrar isso através da palavra dele, em favor do meu e do seu milagre, em favor daquilo que nós depositamos aqui no altar do Senhor, vai depender do grau de intimidade e relacionamento que temos com Ele. Esta noite Deus irá nos dar estratégias para retornar ao primeiro amor, para que assim nós, quando estivermos cada vez mais íntimos, cada vez mais buscando a Tua face, nós ali poderemos clamar ao Senhor e Ele verdadeiramente se levantar do Teu trono em favor do meu e do seu pedido. Amém? Graças a Deus por isso. E aí, irmãos, um contexto rápido aqui sobre o povo de Israel. Ali no tempo de Oséias, ele é um profeta que vai profetizar majoritariamente para o reino do norte, reino de Israel.
ele vai dizer em algumas de suas profecias ali, Israel ou Efraim, como eram às vezes mencionadas por alguns profetas a respeito de Israel. Então nós sabemos que o povo de Israel, ele, nessa época das profecias de Oséias, já se encontrava com o reino dividido, né? Nós conhecemos a história que após a morte de Salomão, seu filho Robão assumiu em seu lugar, e agora o seu filho, ele decide não ouvir os conselhos dos anciãos, porque aquele povo, ele clamava ao seu rei, dizendo que o jugo estava pesado, que os trabalhos estavam puxados. E ali o rei Roboão, ele vai decidir ali agora ouvir os conselhos dos seus amigos mais jovens, inexperientes, e assim, ao invés de tirar um pouco o fardo do povo, ele vai dobrar ali o jugo, o peso, e o povo, ele não vai aceitar aquela servidão, não vai aceitar aquele jugo. A palavra de Deus vai dizer que agora o reino, ele se divide. Algumas tribos vão seguir para o reino do norte ali, sendo chamado de Israel, a capital Samaria, e outras duas tribos menor vão seguir ali para o reino do sul, onde fica conhecido como Judá, a capital Jerusalém. E ali aquele povo que antes era governado pelo rei Roboão, agora vai seguir Jeroboão. E ali daquele momento em diante, Israel começa a cair em decadência espiritual. A palavra de Deus vai dizer nos livros históricos e nos proféticos que Israel agora, ele vai se afastar de Deus mais uma vez. Bem sabemos que a história já nos conta que desde a época em que o povo de Israel estava no Egito, a palavra de Deus vai dizer que depois que José morre ali, passam anos, aquele povo, ele vai se esquecer do seu Salvador, do seu Deus. Ele não vai mais conhecer o verdadeiro Deus, o Deus que vai se apresentar a Moisés mais lá na frente. E aí eles vão agora começar, né, ali dentro do Egito, a seguir a cultura daquele povo, aos deuses daquele povo, vai se esquecer do Senhor. Então a idolatria ali com o povo de Israel é um ponto muito crítico, e Deus, ele abomina a idolatria. Por isso, ali no tempo de Oséias, Deus vai escolher aquele profeta para que pudesse levar uma mensagem de arrependimento ao povo de Israel. E aí nós podemos observar, eu pude observar, lendo o livro de Oséias, estudando o livro de Oséias, alguns pecados principais que o povo de Israel estava cometendo, ao qual Deus não iria aceitar, iria trazer um juízo, iria trazer um castigo, iria trazer um exílio, iria trazer um cativeiro sobre aquele povo. E o primeiro pecado que eu pude pontuar aqui para nós nessa noite foi a idolatria, como já mencionado, e a prostituição espiritual. No capítulo 2, verso 13, a palavra do Senhor através de Oséias vai dizer que Israel adornou-se com seus brincos e joias e seguiu seus amantes, mas de mim se esqueceu. Por quê? Porque aquele povo agora, ele estava adorando não mais a Deus, mas agora eles estavam criando altares a Baal, a deuses pagãos, e Deus abomina a idolatria. Desde o princípio das leis de Moisés, ele já disse que o povo deveria adorar somente a ele, mas aquele povo, nesta parte da história, estava ali trazendo outros deuses e cultuando a Baal e outros deuses pagãos. No capítulo 4, verso 12, a palavra de Deus vai dizer que o povo dele estava se consultando com um pedaço de madeira. E mais, a palavra de Deus vai dizer que o próprio Israel, ele ali fabricava ídolos de prata e ouro. Por isso, Deus estava olhando no céu e estava muito irado com aquela situação. Porém, ele sempre tinha uma mensagem de restauração depois do juízo. Mas Israel, para poder desfrutar das promessas de restauração, deveria se arrepender dos seus maus caminhos. O segundo pecado que eu pude observar ali no povo de Israel foram as alianças políticas, em vez de confiar em Deus. No capítulo 5, verso 3, eu pontuei aqui, a palavra de Deus diz que quando Efraim ou Israel viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Síria e enviou ao rei, mas ele não poderá sarar-vos, nem curar a vossa chaga. O que Deus estava querendo dizer para Oséias? Este povo está achando que procurar outras alianças, outros caminhos, eles irão poder se curar das suas doenças.
Por quê? Porque invadem o Egito e vão para a Síria. Ou seja, eles estavam ali desesperados, sem saber para onde recorrer. Eles esqueceram de quem unicamente eles deveriam recorrer. E agora a palavra do Senhor vai dizer que desesperados eles recorrem à Síria, recorrem ao Egito, e nada eles conseguiam. E assim eles tentavam fazer alianças políticas para resolver a situação precária a qual se encontrava aquele povo. Mas o Senhor nos alerta nos dias de hoje, porque assim como estava no tempo de Oséias, assim também muitos se encontram nessa situação nos tempos de hoje. Ei, você e eu que somos chamados de igreja, povo de Deus lavado, reunido, nós não devemos esperar em governos políticos, nós não devemos buscar, nós devemos nos posicionar sim, nós não devemos aceitar a situação que alguns governos atuais estão querendo trazer para dentro das igrejas. Isso não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, o Senhor não se mistura com corrupção. O Senhor tem que ser a nossa bandeira. O Senhor chama a nossa atenção, porque muitas vezes esperamos na política, esperamos no vereador, no prefeito, no presidente, mas o Senhor fala comigo e contigo nessa noite. É em mim que deveis confiar. Eu sou a tua bandeira. Aleluia. Israel, ele não conseguia enxergar porque estava cego espiritualmente. E Deus, ele nos chama essa atenção nessa noite. O outro pecado que eu pude pontuar aqui é a imoralidade sexual e embriaguez. No capítulo 4, verso 11, Deus vai dizer dessa forma: a prostituição, o vinho e o mosto tiram o entendimento. Porque o culto a Baal ou aos deuses pagãos, eles eram associados a essas práticas, de prostituição, embriaguez, enfim. Então o Senhor, ele estava ali agora alertando a Oséias para que profetizasse, falasse ao povo contra essas práticas. E nós não devemos aceitar essas práticas também no nosso meio nos dias de hoje. O Senhor nos chama hoje a um alerta espiritual, que nós possamos não nos conformar com este mundo. Quantas pessoas hoje se dizem cristãs, se dizem filhos de Deus, se dizem certos de que irão para o céu, mas não abandonaram as práticas pecaminosas. Ei, sinto muito te informar, mas o nosso Deus, o meu Deus, ele não compactua com o pecado. É necessário abandonar as práticas pecaminosas para se aproximar verdadeiramente de Deus. Queridos, hoje nós vemos aí, infelizmente, tantos templos, tantas igrejas. Eu digo infelizmente porque era para ser felizmente, mas infelizmente, antigamente as pessoas tinham a ideia de que não, eu estou errado, eu reconheço que a forma que eu estou vivendo é errado, por isso eu estou afastado da igreja. Hoje não. Hoje existe uma igreja para cada tipo de pecado. Você pode praticar, ter ali as práticas pecaminosas e frequentar uma igreja, ser membro de um carro. Que é isso? Deus nos chama a atenção nessa noite, para que nós possamos abrir os nossos olhos espirituais e entender que o nosso Deus é o mesmo. Ele não mudou. Quem muda somos nós, mas Ele é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aleluia. E mais um pecado que eu pontuei do povo de Israel é a rejeição ao conhecimento. Capítulo 4, verso 6, conhecemos muito bem esse texto. Diz: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Aqui o próprio Deus, ele estava falando a respeito do seu povo. O seu povo, ele estava perecendo, o seu povo estava sendo envergonhado, o seu povo estava sendo destruído. Por quê? Pela falta do conhecimento verdadeiro a Deus. Muita gente hoje aceita o Senhor Jesus ali naquele primeiro amor, naquela busca incessante no começo, e vai passando o tempo e as pessoas vão perdendo aquela vontade, aquela paixão de
para que ele sim levante-se do seu trono e responda a nossa petição. Ei, o povo foi destruído por falta de conhecimento. Eles já tinham as leis, eles já tinham o ensinamento, mas eles estavam numa cegueira espiritual tão grande que faltou o conhecimento verdadeiro de Deus. Salomão vai dizer: o temor ao Senhor é o princípio de todo conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. E aí o castigo de Deus vem, capítulo 2, verso 14. Esse texto também é bem conhecido, que diz: eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Percebe que essa frase começa um pouquinho dolorida, mas ela termina com esperança. É o próprio Deus falando: eu preciso te levar ao deserto, mas lá eu falarei ao teu coração. Ei, eu preciso te levar ao deserto, mas eu passarei contigo neste deserto. Eu falarei contigo neste deserto. Eu andarei contigo neste deserto. Eu estarei lado a lado contigo neste deserto. O deserto não foi feito para você morrer. O deserto é apenas de passagem, mas é no deserto que o Senhor se revela ao meu e ao teu coração, e nós entendemos que é necessário depender 100% da presença de Deus. Aleluia! O deserto é lugar de provação, mas é lugar de dependência, porque no deserto não tem nada, e quando não tem nada, Ele se revela a nós. Ele vai te provar, mas é para que você reconheça que a sua dependência tem que estar 100% dele. Ei, quem aqui está entendendo que tem que depender apenas dele? Esquecer tudo que ficou para trás e depender apenas dele. Ele é suficiente. Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja Deus. O povo de Israel, a gente pode entender que quando saiu do Egito, aquele povo foi tão feliz, porque agora tinha uma promessa, até que enfim eles tinham sido liberados da escravidão do Egito, e eles vão ali confiantes, alegres, porque agora existe uma promessa de uma terra prometida, de uma terra que manda leite e mel. Mas quando vem a primeira dificuldade, eles vão murmurar, e por isso um percurso que não duraria tantos dias vai durar ali 40 anos, mas mesmo assim, durante todo aquele período de 40 anos, peregrinando pelo deserto, a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor não os abandonou. De dia existia uma coluna de nuvem acompanhando Israel, e de noite existia uma coluna de fogo acompanhando Israel. Era a presença do próprio Deus. Quando a presença de Deus parava, Israel parava. Quando a presença de Deus seguia, Israel seguia. E mesmo no deserto, a presença de Deus vai nos acompanhar. Aleluia! Glória a Deus. A presença de Deus não vai nos acompanhar. E Ele vai dizer que Deus, Ele deixou o seu povo no deserto para humilhar, para provar, para saber o que estava em seu coração, e para fazer saber que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia! Existe um louvor que diz assim: no deserto o louvor do crente fica mais bonito, regado com lágrimas de aflito. E é uma realidade: no deserto nós nos aproximamos mais de Deus. Capítulo 12 diz assim: eu te conheci no deserto, na terra muito seca. O Senhor se revela a nós no deserto. Ele está dizendo para mim e para você: eu te conheci no deserto. Aleluia! Louvado seja Deus. O deserto é lugar de aprendizado, é lugar de preparo, não é lugar de estadia permanente, é de uma passagem, curta ou longa, mas que é passageira, ou seja, vai passar. Não é para você ficar morando no deserto. Deus, Ele tem uma promessa de restauração para nós, mas é necessário às vezes passarmos no deserto. E Deus utiliza o casamento de Oséias para mostrar como se sentia em relação ao povo.
A palavra de Deus vai dizer que ele agora manda a Oséias que se case com uma mulher de prostituições. Oséias vai se casar e vai ter ali agora 3 filhos, né? E cada um dos seus filhos há uma referência ali direta ao povo de Israel e é o que Deus faria com o povo de Israel. A palavra de Deus diz que o primeiro filho de Oséias se chama Gisrael, que significa Deus semeia ou Deus dispersa. Ou seja, Israel, que antes foi semeado por Deus ali na terra, se multiplicou, agora seria espalhado, seria disperso, e essa profecia se cumpre no exílio assírio. Os livros históricos ali, segundo a Reis, eu podia estudar, onde ali veio o povo assírio e tomou a Israel, aquele povo foi levado como cativo, e a palavra de Deus vai contar que o povo de Israel ficou disperso, ficou espalhado. Aí a Bíblia vai seguir dizendo que Oséias tem uma segunda filha, que se chama Loruama, que quer dizer sem compaixão ou sem misericórdia, porque Deus vai dizer: eu não tornarei a me compadecer da casa de Israel. E por último teve outro filho que se chamava Loami, que significa não meu povo. Por quê? Porque a aliança principal feita por Deus em Êxodo, repetida em Deuteronômio, Levítico, era: eu serei o teu Deus e vocês serão meu povo. E agora, a partir desse terceiro filho, Deus diz para Israel: porque vós não sois o meu povo e nem eu serei o vosso Deus. Esse é o castigo do povo de Israel. Mas depois de identificar tudo isso e que Oséias falou para o povo de Israel, vem agora uma promessa de restauração a partir do arrependimento daquele povo. Porque enquanto nós estivermos aqui na terra, o juízo, ele não vai ser o último decreto de Deus para as nossas vidas. Sempre há uma promessa de restauração, se nós nos arrependermos dos nossos pecados e dos nossos maus caminhos. Enquanto estivermos aqui na terra, depois que chegarmos naquele grande dia, ele vai nos julgar. Mas enquanto nós estivermos aqui na terra, o juízo não é a última palavra de Deus. Ele tem promessa de restauração para as nossas vidas. E apesar de Deus nunca mudar, ele tem algumas estratégias para tratar com o seu povo. Percebe que talvez se Deus não tivesse sido tão duro com o povo de Israel, ele não teria se tornado, como diz o capítulo 6 de Oséias. E assim é conosco. Assim foi com Jonas, com aquele povo de Nínive. Deus utilizou daquela estratégia de mensagem dizendo que acabaria com o povo. Por quê? Porque ele sabia que só dessa forma o povo abriria os olhos e ouviria e se arrependeriam. E não quer dizer que quando Deus não destrói mais o povo é porque ele voltou atrás, é porque ele se arrependeu literalmente daquela sua decisão, não. É porque Deus conhece a estratégia que ele tem comigo e com cada um dos seus filhos. Ele sabe a forma de agir, ele sabe a forma de falar, ele sabe a forma de trabalhar individualmente com cada um dos seus filhos. E com o povo de Israel foi daquela forma. E no capítulo 6 ele vai dizer, com o texto que nós lemos: vinde e tornemos ao Senhor. Que clamor poderoso! É esse clamor que move os céus. Ei, retornemos ao Senhor. Retornemos de buscar a face de Deus enquanto há tempo. Ei, este é o verdadeiro clamor que move os céus. Clamor de arrependimento, clamor genuíno, clamor de retorno, clamor verdadeiro. O Senhor está esperando de nós este clamor para que ele se levante do trono em nosso favor. Aleluia! A Israel, como nos dias que subiste da terra do Egito, com o coração ardendo pela promessa de uma vida nova, de uma terra nova, da mesma forma a igreja dele nos dias de hoje, como nos tempos do primeiro amor. Mas o tempo foi passando e foi se perdendo essa paixão, esse arder no coração da esperança da sua volta, da esperança da tua presença. Que nós possamos nessa noite nos voltar ao primeiro amor, voltar ao jardim da inocência, voltar de onde não devíamos ter saído, voltar a buscar mais e mais a face do Senhor enquanto se pode achar. Ele espera de nós este clamor. E aí em 2 Crônicas,
E aí o Senhor ele aceita aquele clamor, aquele sacrifício, se apresenta naquele tempo. O próprio Deus, ele fala a Salomão, que está escrito no tema deste culto, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. E eu pude fazer um paralelo sobre o que Deus quer de nós, entre esses dois textos, porque em Oséias capítulo 6, a palavra de Deus vai dizer: tornemos ao Senhor. Mas em 2 Crônicas 7,14, a palavra de Deus vai dizer: se o meu povo se humilhar. Em Oséias 6, ele vai dizer: ele nos despedaçou e nos sarará. Em 2 Crônicas 7,14, ele vai dizer: eu sararei a sua terra. Em Oséias capítulo 6, ele vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E em 2 Crônicas 7,14 vai dizer: se o meu povo buscar a minha face, só então eu vou ver os céus. Aleluia. Eu termino dizendo que o clamor que move os céus não é qualquer oração. O clamor que move os céus é um clamor de reconhecimento da dependência do Senhor. Nessa noite nós possamos, querido, verdadeiramente entender que é necessário nós nos posicionarmos diante do Senhor, reconhecemos que sem Ele nós nada somos, sem a presença dEle nós nada podemos. Eu sei que você hoje aqui escreveu alguns pedidos de oração. Eu sei que cada um de nós, assim como eu, tem várias necessidades, vários pedidos, mas que nós possamos reconhecer que ao dobrarmos os nossos joelhos, o nosso primeiro clamor não deve ser: Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu preciso daquilo, Senhor, me abençoa, Senhor, me dá o meu milagre. Não, o nosso primeiro clamor deve ser: Senhor, eu reconheço a minha pequenez, mas eu reconheço a tua grandeza, eu reconheço o quão pecador eu sou, mas eu reconheço a tua santidade, a tua grandeza, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é criador dos céus e da terra, que o Senhor é santo e que não há Deus como nosso Deus. Eu quero trazer essa reflexão para os irmãos. E como diz no livro do profeta Jeremias, né? Buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. O Senhor está à procura de verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e verdade. Porque só assim o Senhor irá agir nas nossas vidas. Eu quero que você entenda nessa noite. Eu não quero dizer que o Senhor ele não tem poder para nos dar tudo aquilo que nós pedimos, material, pelas nossas famílias. Não é isso. Mas eu quero que você entenda que é necessário nos aproximar, voltar ao primeiro amor. Vinde e tornemos ao Senhor. Olha que palavra forte. Ele diz: Ele nos despedaçou, mas Ele nos sarará. Meu Deus, ô glória. Quantas vezes fomos machucados, fomos humilhados, fomos massacrados, mas o Senhor, com seu azeite curador, com o Espírito Santo, que é consolador, veio como bálsamo da cura aos nossos corações. Ei, é para você que eu estou falando nessa noite. Precisamos entender que é tempo de buscar a face de Deus, é tempo de buscar o renovo espiritual de Deus, é tempo de buscar verdadeiramente a presença de Deus. E eu queria trazer um louvor, se os irmãos me permitirem. Gostaria de convidar a ficar de pé nessa hora. Eu queria pedir aqui alguém para me ajudar no pedestal. Eu queria trazer um louvor que o Senhor colocou no meu coração. Glória a Deus. E você possa meditar na letra dessa canção. Aleluia, Jesus. Deus, Tu és poderoso, Jesus. Louvado seja Deus. Santo, santo. Esse louvor tem falado muito comigo ao meu coração nesses últimos dias, nessas últimas semanas, a respeito deste tema que eu acabei de falar, de retorno ao primeiro amor, ao início, para que Deus possa agir nas nossas vidas. Louvado seja Deus.
Aleluia. Você possa nessa noite fechar os teus olhos, meditar na letra dessa emoção. Permite que o Senhor fale no seu coração nessa noite. Em nome de Jesus. Aleluia. será respondido através do nosso relacionamento com Ele.
Glória a Deus, oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Oh, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quem ouviu a voz do Senhor nessa noite? Aleluia. Ouve o Senhor falar juntamente comigo. Aleluia. Deserto não é lugar de cristão. Ali você só passa. É onde Deus te atrai. Como a irmã Ludmila falou. Te atrai para falar com você, para falar o seu coração. Sabe por quê? Canaã é logo ali, ó. Você passa por deserto e Canaã é logo ali. Glória. Amém? Vamos vir aqui na frente para a gente fazer o nosso círculo e fazer a oração.